Boa noite. O tema do nosso trabalho de graduação é o controle da planta MPSPA por meio da inteligência artificial. O nosso grupo é composto por César Augusto de Barros Ciente, que sou eu, Marcos Antônio Pires e o Rodolfo de Souza Soares. O orientador do nosso projeto é o professor Otávio dos Santos Cajutes e o nosso co-orientador é o professor Pedro Santa Rosa da Neto. Automação industrial. Quando se trata de automação industrial, é algo que surgiu para solucionar os problemas existentes nas indústrias atuais. Porque ao decorrer do tempo, as indústrias passaram por processos de revolução, ou seja, teve a época da manufatura, da maquinofatura, onde os processos eram praticamente feitos de forma manual, com pouco auxílio de algumas ferramentas para dar apoio na produção do determinado produto. E já nas indústrias de hoje, como aumentou a demanda do mercado, as indústrias precisam produzir mais e gastando menos insumo, a fim de ter um produto final também de qualidade. E para ter esse conjunto aí, para ter todos esses pontos positivos nas indústrias atuais, elas precisaram se adequar no mundo atual em que estamos vivendo. Ou seja, as indústrias precisaram implementar sistemas de controle precisos, quais tivessem a habilidade ou a função de conseguir reduzir essas perdas que vinha tendo anteriormente. Aí, com isso, veio aplicar esse sistema de controle, que hoje existem, eu vou citar dois, que a gente vai aplicar no nosso projeto, que é a inteligência artificial, que a gente está estudando, como também o PID, que vem sendo usado há anos atrás pelas indústrias e até hoje é uma das referências. E além de se obter um produto de qualidade, as indústrias elas precisam trazer um produto confiável, ou seja, que não tenha falhas e evitando o máximo de defeitos possíveis. E com isso, as empresas evitando a falha, evitando os defeitos, o desperdício e aplicando o sistema de automação, que é a parte de robótica, auxílio de maquinários, ele também acaba trazendo, reduzindo o risco de acidentes humanos. Ou seja, as empresas acabam se tornando mais estáveis, porque ela tem produtos de qualidade, gasta menos insumo e tem um produto, um processo confiável. Agora eu vou passar a palavra para o Rodolfo, que falaremos sobre o sistema PID, que é o algoritmo de controle mais utilizado pelas indústrias e vem sendo adotado a nível mundial como sistema de controle industrial, principalmente pelas plantas de transformação, indústrias de transformação. Essa popularidade se dá devido à sua alta gama de configurações para funcionamento. É um sistema robusto, traz resultados satisfatórios e tem alta confiabilidade. A gente vai falar bastante dele pelo fato de ser o modelo de comparação com a nossa proposta de sistema de controle através da inteligência artificial. O sistema da planta MPSPA é controlado através de um controlador PID. Aqui temos o desenho do sistema de controle da planta, que é feito através de malha fechada. Vou dar uma explicação breve como é a formação de tudo isso. Aqui temos, por exemplo, um controlador indicador de nível. Esse sensor ele vai mandar um feedback para o sistema de controle. Esse sinal ele vai ser tratado, existe um cálculo dentro desse sistema, transformando em sinal
transformando em sinal compatível para a saída de um atuador, de uma bomba, de um instrumento de saída, como por exemplo uma válvula. Essa válvula ela vai interferir na variável de processo até o valor do set point desejado chegar ao que o operador pediu. Eu vou passar a palavra para o Marcos agora, que ele vai falar sobre a inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial, embora ela tenha ganhado um espaço nos últimos anos, ela foi criada em 1956 por um grupo de cientistas em uma universidade dos Estados Unidos. O propósito da inteligência artificial é simular a inteligência humana, baseando-se no conhecimento construtivo. A princípio, a inteligência artificial ela é capaz de realizar a predição de valores. No caso de uma coleta de dados, por exemplo, sobre o tempo, você consegue, através de um treinamento de uma rede neural, você predizir valores, podendo descobrir até quando vai ocorrer uma chuva, por exemplo. Como justificativa no nosso projeto, a gente vai tentar trazer a inteligência artificial para mostrar que, além do processo de predição de valores, predição de eventos futuros, ela consegue também executar o gerenciamento de controle de variáveis na planta MPSPA, no caso controlando as 4 variáveis existentes. O outro motivo da justificativa seria contribuir com a instituição e com os futuros alunos, onde eles podem dar continuidades aos estudos e até mesmo ao projeto em si. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Guto. Em relação ao objetivo geral, estudamos o funcionamento da planta MPSPA sendo controlada por meio da inteligência artificial e como a inteligência pode gerenciar as variáveis existentes na planta. Já em relação aos métodos, os objetivos específicos, realizamos a coleta dos dados coletados das variáveis da planta, demonstramos o funcionamento do controle por meio da IA, demonstramos o funcionamento de controle por meio do PID e, em seguida, realizamos a comparação entre esses 2 métodos de controle que adotamos no nosso trabalho. Agora eu vou passar a palavra para o Rodolfo. Aqui a ilustração da planta MPSPA, que está localizada na FATEC Tatuí, na sala de sensores e instrumentação. Ela é uma planta didática que tem o intuito de demonstrar ao aluno como funciona a indústria de transformação. Ela é bastante completa pelo fato de ter as 4 grandezas que iremos mais ver em uma indústria, que é a pressão, o nível, a temperatura e a vazão. Além de ter diversos tipos de sensores, tem o PLC, tem o software que vai fazer a comunicação entre a planta e o gerenciamento, que os nossos orientadores vão mostrando para a gente as possibilidades que teremos durante um controle. Aqui vamos falar um pouco também do sistema de controle PID, de forma rápida e pouco abrangente. Ele é formado por 3 coeficientes, que é o proporcional, a integral e a derivativa. Ele busca corrigir um erro entre o set point e a variável manipulada. Ou seja, o operador, no caso de uma indústria, ele vai colocar o valor de set point desejado. A partir daí, o sistema de controle ele vai atuar na variável de processo, que vem de um feedback de sensores, e trabalhando até esse erro for corrigido, chegar ao 0. Ele vai ter o valor da variável manipulada no mesmo que o set point desejado. Agora eu vou passar a palavra para o Marcos, que ele vai continuar o assunto. Bom, para a realização dos testes com a rede neural artificial,
Inicialmente foi realizada a coleta dos dados da planta em BSPA, no caso com o controlador PID ativo no processo. Nessa coleta foram coletadas cerca de 16 mil linhas de dados. Essas 16 mil linhas de dados, ela passou por um processo de normalização. Esse processo de normalização consiste em alterar os dados para uma linguagem de melhor entendimento para a rede neural artificial. Após isso, a gente realizou o processo de filtragem desses dados. A filtragem ela serve para que o valor de resposta, quando esboçado no gráfico, ele apresente melhor visualização, vamos dizer assim. Em seguida, a gente realizou o processo de delay. O delay nada mais é do que um atraso dos valores em relação ao valor atual. Após a realização desse processo, a gente vai colocar na rede neural e a rede neural vai tentar buscar o próximo valor, ou seja, vai prever o valor. Após a coleta e a normalização dos dados, foi realizado o treinamento da rede neural utilizando o software NeuroFstudio. No processo de treinamento foi utilizado apenas as 3.000 primeiras linhas dos dados coletados. Em seguida, foi executado o teste, onde foi utilizado as 13.000 linhas restantes da coleta. O intuito desse teste seria verificar qual é a resposta da rede neural, uma vez que os valores de testes não foram executados no treinamento da rede neural. O treinamento da rede neural ela é influenciada pelo número de neurônios e camadas existente, onde quanto mais neurônios ou mais camadas, melhor ou pior vai ser a sua resposta e também o seu tempo de treinamento. No nosso treinamento foi utilizado o limite de 1.000 interações para reduzir o tempo do treino. Para os testes realizados com a rede neural, obtivemos os seguintes resultados. No caso, no primeiro teste, nós utilizamos apenas um perceptron e uma camada, onde obtivemos o pior caso de controle. No segundo teste, nós utilizamos um perceptron e duas camadas, no caso, um perceptron por camada, né? E houve pouca melhora aparente em relação ao primeiro caso. No terceiro teste, nós utilizamos dois perceptrons e 4 camadas. No caso, 2 perceptrons por camada, e obteve um resultado de melhora aparente em relação aos demais. No quarto teste realizado, nós utilizamos 5 perceptrons e 3 camadas. No caso, também 5 em cada camada. Que resultou em uma melhora aparente do resultado. No quinto e último teste realizado com a rede neural, nós utilizamos 10 perceptrons e 4 camadas. O resultado foi o melhor caso para os testes realizados. A partir dos testes feitos com a rede neural, nós esboçamos o gráfico dos resultados. No caso, nós temos aqui o primeiro e o segundo teste, onde na cor azul do gráfico representa o valor desejado e na cor laranja representa o valor obtido pela rede neural. Em sua maioria, a rede neural apresentou boa taxa de precisão, porém, nas extremidades, ou seja, na vazão, no nível de vazão maior, ela apresentou uma maior taxa de erro, principalmente aqui e também no nível mais baixo. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que mesmo com apenas um neurônio, e no caso do segundo teste, um neurônio e 2 camadas, no caso um neurônio por camada, ele teve uma boa taxa de exatidão, até mesmo nos ruídos de estabilização da variável de set point, no caso. Um problema que nós temos aqui é que no gráfico de cor azul mostra o controlador PID. Nesse controle, o gráfico ele atingiu o pico máximo, ou seja, isso é um problema, porque na hora da estabilização da variável, ela gera um tempo muito maior, coisa que utilizando a inteligência artificial, ela houve uma redução drástica disso
obtendo o valor do set point mais rapidamente. Já para o terceiro, aqui nós temos o terceiro e o quinto teste, apresentou uma melhora considerável nos resultados, onde no terceiro teste ele já houve uma melhora tanto no nível baixo quanto no nível alto, e no último teste realizado, utilizando os 10 perceptrons e as 4 camadas, 10 por camada no caso, ele apresentou o melhor resultado para os testes realizados. No caso, acertando melhor aqui as taxas tanto inferior quanto superior. E também as taxas de saturação, como mostra os gráficos. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Guto. Em relação aos resultados, eu vou citar alguns pontos positivos e negativos em relação à aplicação da IA para o controle da planta MPSPA. Um dos pontos positivos é que na aplicação da IA não existe ponto de saturação. Outro ponto é que ela tem um grande poder de correção nos pontos de estabilização do treinamento, do processo. Outro ponto é que a IA ela tem uma grande precisão na resposta dos seus treinamentos, mesmo tendo pouco neurônios para a modelagem dessa rede. Agora, em relação aos pontos negativos, é que o software que a gente utilizou para treinamento ele é bastante limitado, ou seja, ele não comporta aplicações de nível industrial. Já como o nosso projeto ele é um trabalho que se trata de uma planta didática, não requer muita função, ele conseguiu atender a demanda. Com isso a gente utilizou ele. E agora eu vou passar a palavra para o Rodolfo. Considerações finais. Nosso grupo tem como sugestão promover melhorias multiplicando as coletas de dados durante o funcionamento da planta MPSPA, sendo controlada pelo sistema PID. Podemos citar como exemplo uma grandeza que tem a faixa de trabalho de 0 a 10. Cada coleta deverá ser feita em diversas situações, em toda a sua faixa de trabalho, até que após isso é necessário avaliar todos os momentos em que houve a melhor sintonia de resposta entre o valor desejado de set point e a variável a manipulação da variável do processo. Com um banco de dados mais amplo, é possível tornar o controle através da inteligência artificial mais eficaz, por ter em seu treinamento os valores de melhor sintonia com o processo. As indicações futuras o nosso projeto inicial seria um desenvolvimento experimental. Devido à situação atual, mudamos o nosso projeto para o estudo de caso, onde um dos nossos objetivos era a criação de uma IHM e um meio de comunicação entre essa IHM e a planta MPSPA, possibilitando um gerenciamento entre as mesmas. Então, para os próximos alunos, eles poderão usar essas referências, esses documentos que nós colocamos aqui, estamos deixando para criar essa IHM e realizar essa comunicação entre ela, no caso a IHM, e a planta MPSPA. Assim, possibilitando realizar o controle na prática de todas essas informações, de todo esse conceito que nós estamos deixando aqui. Vou falar de algumas referências bibliográficas do nosso projeto. A primeira é o Andres e o Michael, que fala sobre a implementação de inteligência artificial. O Frank Lang, que
tem um livro falando sobre automação industrial na prática e controle de processos industriais. Celito, Miguel Afonso, que fala sobre inteligência artificial e na aplicação de um processo industrial. Quero agradecer em nome de todos do grupo à instituição FATEC por nos ter acolhido durante esses 3 anos, aos professores pela paciência e dedicação, por ter compartilhado dos seus conhecimentos conosco e agregado na nossa vida pessoal e profissional. Fica a nossa gratidão.